poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, tudo sobre a estreia do Tricolor neste domingo, provável escalação e muito mais. Atualizações sobre David, para muitos não vai ser das melhores. Mais um pouco de nova entrevista de Casares e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. Finalzinho de tarde, início de noite, tem São Paulo em campo com mais de 35 mil ingressos já vendidos pro jogo de amanhã. Acho que vamos bater na casa de 50 mil no Morumbi, hein? Chacon, Giovanni Chacon vem aí com as informações do Tricolor do Morumbi. Fala, Chacon, bom dia. Fala, Falso, um abraço pra você, um abraço pro pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Olha só, sabadão, o último treino do São Paulo antes do duelo contra a equipe do Ituano. Pois é, neste domingo começa o Campeonato Paulista para o Tricolor. Finalmente, hein? Torcedor do São Paulo estava ansioso demais, estava contando os dias, passou a virada, né? O ano novo, falando, pô, quando é que começa o Campeonato Paulista? Quando começa a temporada 2023 do Tricolor? Pronto, chegou a hora, e chegou a hora com novos reforços, novidades no elenco e também com o Rogério Ceni projetando esse ano, né? Ele que falou sobre muitos assuntos, inclusive um dos principais tópicos de discussão e também de expectativa do torcedor, que é uma possível volta do Lucas Moura. Não é possível. O técnico Rogério Ceni carimbou, já confirmou, deixou certo que o atacante não vem ao São Paulo. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem pro São Paulo agora. O Lucas Moura é jogador do Tottenham, deve ganhar uma fortuna no Tottenham, tem que cumprir seu contrato. Vamos passar. O Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui. Se o Lucas tivesse capitão, faz capitão pra ele, vai jogar titular do lado direito. Então o Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. E acredito que ele venha para o São Paulo um dia para se despedir jogando pelo São Paulo. Isso eu acredito mesmo. Mas se Lucas Moura não vem, tem outros vários jogadores que já chegaram e Rogério Ceni também fala dos jogadores que deveriam chegar em determinadas posições. Falta pouco, segundo o Ceni, para que o São Paulo esteja completinho para a temporada 23. Ainda faltam algumas peças pra gente, sem dúvida nenhuma. Alguns jogadores foram contratações que nós pedimos em conjunto, outras também são as postas da direção, que eu acho que é totalmente válido também quando tem uma oportunidade de negócio em trazer jogadores. Pois é, então, São Paulo que fez seus treinamentos durante a semana, teve 2 jogos treinos desde o início do ano, contra o Guarani a vitória por 1-0 e uma senhora goleada pra cima do Sport Clube São Bernardo, o famoso Cachorrão, 7-1, exatamente 7-1. E olha, a última partida teve a seguinte escalação, vamos projetar o que pode ser o time do São Paulo para essa abertura de temporada. Rafael no gol, na zaga Rafinha, Arboleda, Ferrarese e também pela esquerda o Wellington. Reinaldo foi embora do São Paulo. No meio-campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano, que agora é o novo camisa 10. Não só o número, mas também a função. Vai jogar mais centralizado no meio-campo, aquela armação que ele já fazia desde os tempos de Fernando Diniz. No ataque, por um lado, vai ter muito provavelmente o Pedrinho, no outro pode pintar o Wellington Rato. No ataque centralizado, você já sabe, Jonathan Caleri. Esse é o São Paulo provável para a estreia do Campeonato Paulista diante do Ituano. Outra forte equipe, hein? Não será um jogo fácil, mas é um jogo... No caso do São Paulo, parece um jogo de ataque contra a defesa, porque o Rogério está sempre na defensiva, né? Ele assume essa postura que eventualmente faz o torcedor do São Paulo ficar pessimista ou realista em relação à temporada, mas eu gosto mais. Coloca as claras muito mais. A gente falou do sincericídio do Marcelo Paz. De alguma forma ou de outra, ele também colocou isso ao dizer que esse time precisa chegar mais às finais e se jogar contra um time do mesmo tamanho tem que competir, né? Ele tirou o peso que ele tinha dado à final com o Independente Del Valle quando ele disse que o São Paulo era obrigado a ganhar. Agora ele não disse isso, ele disse que o São Paulo é obrigado a competir, que a única coisa ruim do ano passado foi não chegar à Libertadores, o que me leva a crer que esse ano o objetivo é competir como competiu no ano passado, porém chegar à Libertadores na fase de grupos. Eu acho essa parte boa. Me incomoda um pouco as frases na primeira pessoa, quando o assunto lhe é favorável, e na terceira, quando não é. Então, perdemos dentro de campo. Algumas vezes ele perdeu mais que os jogadores. E isso não aparece muito nesse sincericídio, mas isso é uma posição minha. Em relação às coletivas, isso também me incomoda um pouco mais. Quando ele diz que alguns jogadores são dele, alguns não são. Mas então fala quem sim e quem não.
Porque fica uma coisa... Se der muito certo o Marcos Paulo, é porque ele melhorou muito o jogador, né? Ele até fala assim, nem sabia, achava que ele jogava de lado, mas agora percebi que ele joga mais centralizado. Ele tira um pouco o corpo disso. Isso me incomoda porque, assim, ele quis, o São Paulo não... né? Manda prender e manda soltar no São Paulo, todo mundo sabe disso. Né? E todo mundo joga, e isso é uma parte boa, né? Boa parte do que o São Paulo conquista é por causa disso, porque se tem alguém que é competente nesse departamento de futebol de São Paulo é o Rogério. Né? Ele é muito mais competente que o diretor de futebol, ele é muito mais competente que o presidente, ele é mais competente que o preparador, ele é mais competente, mais vitorioso, mais conhecedor. Também me incomoda um pouco quando ele... não, me incomoda não, eu elogio um pouco quando ele faz o que o Arnaldo falou, que é ser claro e dissecar o jogador. Mas ele não disseca o trabalho dele. Então, assim, o fulano de tal é capaz de fazer isso, isso, isso. Se o cara não fizer dentro de campo, é porque o cara fez errado. Mas ele não quer falar sobre o esquema tático dele, ele não quer falar ele não deixa claro aquilo que ele quer no próximo domingo contra o Ituano. Isso fica... O jogador pode isso, mas ele não fala... Até porque, obviamente, não precisa entregar o jogo contra o Ituano, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você pergunta sobre o trabalho dele, ele não tem a mesma sinceridade. Ainda assim, considero a coletiva muito importante. O Rogério é um cara que, quando fala, ele produz notícia e ele esclarece muitos pontos. Eu já fui setorista do São Paulo em tempos em que se assistia treino, agora você não assiste mais. Então, ele esclarece algumas coisas. Mas, de verdade, o que eu achava da temporada do São Paulo antes dele falar continua sendo a mesma coisa, é uma interrogação. Isso, depois da coletiva, continua sendo. Aqui o Matheus Castanho... Ele fala o seguinte aqui: eu, como São Paulino, prefiro muito mais o sincericídio e realismo do técnico do que alguém do clube falando que fizeram proposta pelo Cristiano Ronaldo. Eu também, diz ele. Acabei de falar isso. E só uma comparação com relação à coletiva do Lázaro, é que, com todo respeito, é uma coisa que não dá para comparar, né? O Lázaro é um cara... Qual é o... O livro do Lázaro é um livro em branco. Não. O que eu quis dizer aqui é o sorriso na voz, é o sorriso no rosto. Mas que alguém vai com a faca no peito do Lázaro, que ninguém mal sabe o que... Eu só estou dizendo que eu prefiro o Rogério, mas estou dizendo que, aparentemente, parece que o Lázaro foi apresentado no Flamengo. O time não ganhou nada no ano passado. Mas o Lázaro, alguém vai falar assim, o time não ganhou por causa de você, Lázaro, porque você o que eu tô escolheu dizendo o jogador é o tom. errado. E eu estou elogiando o do São Paulo, não estou criticando. Eu estou dizendo que a gente viu duas coletivas de dois times que disputam a quarta força, como o Rogério deixou claro ali, o Fluminense contratou, o Vasco contratou, o Corinthians contratou, não sei quem contratou, e o São Paulo está nessa raia de times que você não sabe o que podem oferecer durante a temporada, mas o Rogério tem uma postura contra a defesa em coletiva. De algum jeito ou de outro, e o Massini sempre fala sobre a dificuldade que ele tem de comunicação, até perguntas que eventualmente poderiam ser boas para ele, funcionam no esquema Rogério no bate e volta. No bate e volta. Às vezes ele poderia usar perguntas, eu não sou múltipla de imprensa, que são boas para ele, mas não. A pergunta do Lucas Moura vira um desabafo da situação financeira, de que o cara vai ficar rico e que não vai dar, e se ele quiser o mesmo que o David, ele vem. O cara faz a pergunta assim, não vem. Não é só isso que eu tô falando. Sinceramente, isso eu acho é um dos melhores momentos. Mas eu estou elogiando. Oi, o Lucas Moura. Não, pessoal, não vem. Não vem. Mas é unanimidade aqui. Mas nós estamos elogiando isso. Mas é curioso. É uma carga. A unanimidade. Como é. Eu não falei isso. Foi ele até, né? Falou uma carga no menino. Não, que é coletiva, porque não tem sorriso, porque ele... Mas essa é uma definição. Mas é como ele é. Sim, cara. Mas eu estou dizendo que eu prefiro isso. Exato. Durante a coletiva do Lázaro, a gente estava em off aqui, então eu vou contar para quem não assistiu. Alguém fez uma pergunta sobre, ele é muito... Alguém falou aqui, ou foi o Coutinho, ou foi o Arnaldo, assim, nossa, como ele é bem-humorado, simpático. Eu falei, Toma duas pancadas aí. Aí eu falei assim, o problema dele é que eu não sou. Ele pode ser simpaticíssimo, eu sou antipática, eu vou continuar criticando. Toma uma pancada e o Rogério tá certíssimo, é isso. Mas enfim, ele não falou exatamente como ele pretende jogar, mas pelo menos não vai ser no 4-2-4, quase matou o Arnaldo. Eu acho... Ele não negou. Ele não negou. Ele falou em alternativas, né? Que pode jogar num 3-4-3, ele não negou. Ele foi textual em dizer que o time precisa marcar melhor, mas ele não negou o 4-2-4. Que pra mim denota ali a escalação de dois jogadores em frente à zaga, mais ou menos como o Valência, eu falei que a gente ia comentar esse jogo, como o Valência fez com o Real Madrid, né? Dois jogadores bem abertos, o Lato e o Kluivert, que voltavam o tempo todo, era um 4-2-4 quando atacava, um 4-4-2 quando se defendia, né? Então ele pode ter ali, eu até falava com a Marília, ela fez uma lembrança importante aqui, fora do ar, enquanto a gente assistia à coletiva, de que não dá pra botar Gabriel Neves e Mendes juntos, né?
Ah, por causa da você tirou o Caleri, você tirou o Arboleda, quantidade de estrangeiros, o limite de estrangeiros, mas seria a minha dupla de volantes ideal. De repente, ele vai com o Pablo Maia e Mendes. Eu acho um ponto de partida legal ali. Agora, eu queria fazer uma ressalva em relação à coletiva do ano passado, no mesmo período. Voltemos um ano no tempo. Ele dá a coletiva pedindo reforços. Isso. Quando o São Paulo já tinha contratado gente pra caramba, era Nicão, Alisson, Patrick, Rafinha. Falta isso, falta aquilo. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Ou seja, eu sempre tenho que ser coerente. O Rogério precisa ser sócio majoritário nesse processo de boa governança que o São Paulo, tardiamente, na minha opinião, eu quero pagar para ver, parece querer adotar nesse momento. Quando ele chega numa coletiva, a situação do São Paulo não fez assim de um ano para o outro. Sim. Financeiramente, concordam? Isso é um processo longo. Quando ele chega na coletiva do ano passado e fala assim, veja bem, precisamos de mais jogador aqui não vai dar e tal, ele é sócio num processo de decadência financeira, entre aspas. Agora não. O realismo dele, quando ele fala, gente, é o que dá para fazer, vai ao encontro de uma política tardia, mas que parece caminhar no sentido da boa governança. Então, o Rogério Ceni, como disse a Marília, que sabe mais de futebol do que o Júlio Casado, que o Belmonte, é o único cidadão no São Paulo hoje que pode virar público e falar um negócio desse. É isso. É assim. É o único que tem tamanho para isso. É isso. Porque se o Casares fala, mas tem que contratar tal. Se o Belmonte fala, mas... Se o Rogério fala, gente, é o seguinte, não dá. Como disse o Márcio Braga lá atrás, acabou o dinheiro. Ele pode fazer isso. E fazendo isso, ele faz o bem para o São Paulo. Ele catequiza, ele fala para convertido. E os convertidos ajudam a não pressionar por um motivo ou queremos jogador. Esse é um ponto, né? Quando o Rogério Ceni vai lá falar, não vai ter Lucas Moura, estamos sem dinheiro, não sei o quê. Pelo menos dá a real para o torcedor, porém, ainda assim ele fala, mas eu preciso de 3 jogadores. Eu preciso de mais 3 jogadores. Faz a ressalva. Lateral esquerdo é público notório, né? Precisa ser caro, precisa de mais 3 jogadores. Não, mas eu acho curioso, porque assim, essa pergunta, eu brinquei aqui com o Bernardo, ele deixou a bola quicando várias vezes quando ele fala que falta jogador. Eu gostaria de saber qual foi a participação dele na saída de 12 jogadores. Claro, um se aposentou, o outro acabou o contrato, os 12 não são culpa dele. Mas se falta jogador e você abre mão de 12... Qual desses 12 você gostaria de ter permanecido com eles? Ou todos os 12 você realmente acha que não tinham mais o que fazer no São Paulo? Isso não foi perguntado a ele, né? Mas eu falei que a bola ficou quicando. Tem algumas deduções. Algumas deduções, exato. Mas não era para fazer dedução, era para ter a resposta ali. Com relação a essa mudança no perfil aí do elenco e tal, ele justificou, sem falar quem saiu, quem não saiu e tal, positivamente falando que o time vai economizar 45 milhões no ano. Sim. Na folha salarial, que é o que ele falou. Ele defendeu isso dessa forma, isso que eu quero dizer. Ainda tendo que contratar na cabeça dele 3 jogadores. Então essa redução de 45, ela vai diminuir. Acho que 2 pontos. Outros importantes. Quando a Marília fala, eu quase interrompi a Marília, ele participa da indicação ou da contratação de todos os jogadores, de novo, para mim, não ficou claro isso. Na saída do Bustos, ficou evidente que não, porque o São Paulo está procurando um jogador com as características do Bustos. Ele não pediu Bustos e dispensou Bustos. Certo? Jogou 3 meses no São Paulo, nem jogou direito. Não fez pré-temporada, né? Não teve direito a isso. O Bustos é um jogador que poderia substituir o Caleri eventualmente, poderia ser um segundo atacante eventualmente. Então, disso não sabemos. Não. Ele tem o benefício da dúvida. A dispensa do Bustos. Ele tem o benefício da dúvida. Até ter o Bustos tem o benefício da dúvida. Sem dúvida. Tudo bem, poderia até estar envolvida na dispensa do Bustos o excesso de estrangeiro. Seria mais um estrangeiro. Claro. Até aí, ok. Quando ele fala do Marcos Paulo, me lembra um pouco o Bustos. A oportunidade de mercado e tal. Porque qual que é a dica quando ele fala do Marcos Paulo? Se a diretoria pensou no Marcos Paulo como um jogador de lado de campo, tal, eu observei em uma semana, concluí que ele não é de lado de campo. Então eu vou continuar precisando do jogador de lado de campo. Ele é. Você viu o que ele falou? Então, assim, o Marcos Paulo, ele vai jogar como segundo atacante, eventual substituto do Luciano então ele vai dando. Você vai deduzindo quando ele participou e quando ele não participou. Parece que na questão do goleiro não foi assim também, né? Goleiro. Rafael. Outra coisa. Não foi. Por ele, não contrataria goleiro. Não contrataria. Sim. Não contrataria goleiro. Não é que ele não gosta do Rafael. O Rafael precisa melhorar o jogo com os pés. E não vão ficar os 3, vão ficar só 2. Então, as coletivas do Rogério, ou as entrevistas, são todas assim. Você vai percebendo no histórico e vai tendo dicas.
ela é clara, mas ao mesmo tempo ela esconde algumas coisas. E você tem que ir captando. Sobre as saídas, quem ele eventualmente gostaria que continuasse, o Reinaldo ele gostaria que continuasse, está claro. Porque ele fala do lateral esquerdo. Porque ele gostava. Ele fala. E tal. Só que assim, é um jogador de tal idade, que já tinha um desgaste grande, tem toda a conversa com ele. Queria um contrato de 3 anos. Eu acho que o clube faz certo em relação ao Reinaldo, mas dá de novo a indicação de que ele gostaria da permanência do Reinaldo e assim por diante. E acho que, só para concluir, o que a Marília fala sobre a discussão do trabalho dele, acho que isso é muito importante, porque uma coisa é a montagem do elenco, a pré-temporada, a preparação, outra coisa é a atuação do técnico para a partida e durante as partidas. E nisso, em alguns momentos, nos momentos decisivos da temporada, ele, como técnico, deixou a desejar. Ele deixou a desejar na temporada contra o Palmeiras, sim, no Allianz, contra o Del Valle, muito, e na reta final do Brasileirão, quando ele cita os 3 jogos, muito como treinador, e de escolhas e substituições. Isso não tem a ver necessariamente com orçamento, com quantidade de elenco. Foi erro nosso. Isso. Ele falou. Isso. Acho que um momento ele falou. Erro nosso. Ele falou. Erro, dos jogadores e meu. Ele falou assim: essa atraso do salário e tal não justifica os resultados do fracasso que tivemos. São Paulo vai tratar de novo o Paulistão como Copa do Mundo? Eu digo sempre, André, e nós falamos isso com maior transparência do mundo, quando o São Paulo, o jogador, o atleta, qualquer competição entra com essa marca, com essa camisa, ele tem que disputar para ganhar. E o Campeonato Paulista é um grande campeonato. Veja, eu sempre brinco que 2021 nós estávamos numa fila por muito tempo e às vezes eu vejo que tem setores querendo diminuir essa conquista do regional, não essa conquista do São Paulo. E eu recordo que quando o São Paulo construiu o Morumbi, o último título do que o São Paulo teve exclusivo foi 57 com o Paulista, com o Zizinho, aliás, contra o Corinthians. E depois, em 70, 13 anos depois, uma fila que incomodava, o São Paulo entregou o Morumbi e conseguiu ganhar o bicampeonato paulista. Eu estava lá, foi muito comemorar. Um arquirrival ganhou em 77, considera eles, com a razão deles, natural, que foi a maior conquista de uma grande festa a nível nacional, um campeonato regional. Ora, o São Paulo em 21, que estava numa fila muito grande, conquistou, ele merece ter a mesma dimensão que essas outras conquistas citadas tiveram. Que fica aquela que o Red Bull Bragantino tomou uma decisão importante em relação a David, jogador que pertence ao Internacional e interessa ao São Paulo. O Red Bull também tem a intenção de contratar o atacante, mas decidiu que só vai entrar na parada se não houver acordo entre o São Paulo e o Inter. Para fechar o vídeo de notícias. E aí, pessoal, chegou o grande dia, hein? Hoje é o dia da volta, do retorno aos gramados do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que pega o Ituano, até o momento 35 mil ingressos vendidos, as expectativas são de 50 mil torcedores pro primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Ituano. Cara, a torcida de São Paulo é gigante. Então veremos aí a estreia do São Paulo no Paulistão. Lembrando que o Palmeiras não foi bem, empatou com o São Bento em casa, o Santos venceu na Bacia das Almas de virada. Então, assim, não esperem moleza, porque 2 grandes já tiveram grandes dificuldades. O Palmeiras no empate com 2 gols anulados, o Santos saindo no último lance praticamente. Então, não vai ser jogo mole não é jogo fácil não. O Palmeiras jogou no Allianz, o Santos jogou na Vila, o São Paulo agora vai jogar no Morumbi. Mas a expectativa é ver o São Paulo, né? Rever o São Paulo, né? O pessoal brinca, vão passar raiva de novo, né? Mas é o nosso time, vamos torcer, esperar aí que o Rogério Ceni não invente, né? Mas também vamos ver o que o Rogério Ceni pensa para o São Paulo durante o ano. Apesar que o Rogério Ceni sempre muda muito a equipe, né? Então, eu vou deixar a escalação da Jovem Pan para vocês mesmos. E vamos ver como é que vai ser esse primeiro São Paulo de 2023. Realmente o primeiro jogo é e até o último muita coisa pode mudar. Tem que ser em treinamentos, contratações, entradas, saídas. Então, muita coisa vai rolar durante esse ano. A má notícia, para muitos, é que, ao que parece mesmo, David está com muita vontade de ver o São Paulo. Isso é lógico, porque o Rogério Ceni sempre procurou para jogar tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza. E o Red Bull agora se afastou das negociações. Então, o São Paulo tem tudo para trazer o jogador. Está acertando os últimos detalhes e deve ser anunciado. O Rogério Ceni em suas contratações. Na entrevista ele deixa claro porque ele quer o David, que é barato, que é o jogador que ele precisa. Mas a gente sabe também que o Rogério Ceni já trouxe Sidão pra gente, né?
Então, ficamos com um, mas com os 2 pés atrás. Então é isso, é o São Paulo que estreia hoje no Paulistão. Nos últimos 2 anos o São Paulo fez boas campanhas, foi vice e campeão. E é uma boa oportunidade de título, é uma boa oportunidade para treinar, até porque o São Paulo não tem Libertadores, então ele vai ter muito tempo até a estreia da Sul-Americana para acertar esse time. Lembrando que o Rogério Ceni é um treinador que a cada jogo, contra cada equipe, ele muda. Dificilmente ele mantém a mesma escalação por 2 jogos seguidos, por exemplo. Então esperem muita rotatividade, muitas alterações, muitas mudanças. Só espero que não tenha muitas invenções, né? Mas é isso. É o São Paulo aí começando o seu ano de 2023. Vai ser um ano dificílimo. Muitas SAFs estão aí. O São Paulo vai ter que correr muito para chegar próximo aí aos primeiros colocados. O Rogério Ceni mesmo em entrevista falou que se contratasse mais 3 jogadores, o São Paulo brigaria bem com Flamengo, Palmeiras e Atlético, por exemplo. Vindo o David, faltariam 2, que é o lateral esquerdo, e mais um jogador de velocidade que o São Paulo tentou, Marinho que não quis sair. O Flamengo tá doidinho para se livrar do jogador. Então vamos aguardar. Acho que novidades ainda poderão acontecer ainda nesse início do ano, mas a meia da temporada não tenha dúvida que ocorrerão. Só para fechar essa minha conclusão aqui, como apareceram Casares e Belmonte essa semana, hein? Não é brincadeira não. A entrevista do Rogério, tudo bem, uma na semana. O Rogério Ceni também é difícil de aparecer em programas esportivos, não é um cara dos mais fáceis. Como a gente já tem discutido aqui várias vezes, tanto dentro quanto fora do vestiário. Mas o Casares e o Belmonte, o que falaram essa semana foi pouca coisa não. Agora vamos guardar tudo e vamos cobrar, né? Porque sabe como é que é. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e colores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.